Arro pessoal, bom dia. Hoje é domingo, dia do sol. Continuamos com a lua no signo de Touro, uma lua minguante, convidando ao descanso, ao autocuidado e ao contato com a natureza, né? Eu quero falar um pouquinho sobre essa temática aí da natureza que ajuda bastante o ser humano. Mas antes eu quero agradecer a todos os comentários de ontem. Gratidão aí quem tá junto, quem comenta. Confesso que eles me estimularam, inclusive, eu entrar correndo ontem, fazer uma live para falar sobre o mapa do solstício, né? Então, se você não viu, ontem eu entrei ao vivo no Instagram, foi meio que de repente mesmo, nem consegui avisar no Telegram, porque eu tô com visita em casa, eu tô com umas coisas para fazer, mas eu falei, meu, deixa eu falar sobre esse mapa, eu estava estudando ele, e esse mapa ele está muito interessante, né? Esse mapa do solstício ele vale para os próximos 3 meses, né? Então é o período de uma estação, e se a gente se alinhar com o melhor desse mapa, muita cura pode vir. Então, se você não viu ainda essa live, corre lá que ela já está disponível nas plataformas. E agradeço aí a todos os comentários. Bom, o que temos para hoje? Muita coisa já falamos, né? Já conversamos aqui, falei na live, inclusive de ontem, porque isso está presente no mapa do solstício, mas vamos dar uma repassadinha aqui e dar um detalhamento desse domingo. 2h01 da manhã, a Lua fez aquela conjunção com Vênus. Pessoal, esse aspecto maravilhoso, né? A Lua exaltada em Touro, a Vênus no seu domicílio em Touro. Os dois planetas se unificando ali. Muito bem-estar, muita harmonia, né? A gente pode trazer. Aconteceu bem na madrugada, então se alguém madrugou aí de sábado para domingo, pode ter sentido esse aspecto, né? Sei lá, num relacionamento e alguma coisa que estava fazendo. Quem dormiu pode ter se beneficiado no sono. Eu tô ali, né? Dormi para recuperar um pouco a noite passada que não foi ali boa, né? Para recuperar as energias. Confesso que vai mais 1 ou 2 dias aí de bom sono para poder recuperar, porque assim, pessoal, uma coisa que eu sempre falo, uma noite de sono perdida, ela causa um estrago, né? Ela causa um grande estrago. Então, imagina várias noites. Por isso que eu falo, se você não dorme bem, assim, a prioridade máxima seria encontrar uma forma de resolver isso, né? Porque ontem eu falei, foi um dia que eu fiquei meio, né, fazendo as coisas meio que sem energia, né? E aí a energia psíquica, do pensamento, do cérebro, do corpo. E aí o que acontece? Imagina alguém vivendo assim todos os dias, cronicamente, né? Então dormir é sempre importante. E novamente, né? O sono não é aquela coisa do tipo, durante a semana você não dorme nada e no fim de semana você vai dormir 12 horas. Não adianta, né? Porque aquele sono que foi perdido, ele foi perdido. Mas enfim, eu tive uma boa noite de sono, né? Lua em conjunção com Vênus ajudou bastante. Espero que todo mundo tenha sentido também esse aspecto no seu melhor. E aí, 7h31 da manhã, a gente tem o Marte fazendo aquele sextil com Júpiter. É um aspecto muito interessante. Comentei bastante na live de ontem. Marte é o nosso guerreiro, nossa energia, nossa libido. Júpiter expande tudo o que toca. Júpiter está exaltado no signo de Câncer, embora ainda esteja passando por alguns desafios. E olha só, pessoal, é como se você pegar a história, né, que os astros contam, é um storytelling que a gente vai pegando e aplicando na vida. Lembra, o mapa do solstício. O Júpiter ele está num certo desafio, né? Então ele está ali se fortalecendo, está na sua exaltação no signo de Câncer, mas está se desentendendo ali, está tendo que enfrentar desafios com Saturno e Netuno. Do lado de Júpiter tem o Sol também, mas o Sol, na posição que ele está agora, dificulta um pouquinho a energia do Júpiter, caso esse Sol não esteja bem trabalhado. Eu falei bastante ontem sobre a questão do ego, da nossa essência. E quem é mais amigo do Júpiter hoje, né, quem está mais auxiliando o Júpiter para poder vencer esses desafios, quem que é? É o Marte. O Marte que está ali no signo de Virgem, trabalhando nos detalhes, trabalhando ali na cura, trabalhando o dia a dia, a rotina. Então veja, né? Talvez muito do que a gente tenha que enfrentar de desafio para poder crescer, para poder ultrapassar ali algumas coisas que estão acontecendo, vem da gente poder orientar a nossa rotina, a nossa saúde. Porque, primeiramente, né, se a gente não tem saúde, ferrou. Se você não tem uma boa saúde para enfrentar ali a vida, né, os desafios que a vida traz, aí que vem a dificuldade. Se você tem uma boa saúde, um bom nível de energia, o que acontece? Você consegue enfrentar tudo de uma forma muito mais, né, tranquila. Né? Vem o desafio, mas ele não parece tão grande porque você tem uma energia para poder vencer um obstáculo. Então veja, Saturno, que a gente já vai falar dele daqui a pouquinho, ele pode representar
Vou dar um exemplo, né? Imagina que você está numa floresta, você está andando e você está chegando ali e tem, sei lá, um paredão, uma montanha que você vai ter que ultrapassar ela. Essa montanha, esse paredão ali, ele está o quê? Criando um obstáculo, dificultando a sua trajetória, o seu caminho. Mas, se você tem energia, se você tem força, o que você faz? Você consegue escalar essa parede, essa montanha e ultrapassar ela tranquilamente. Se você não tem energia, está ali numa debilidade, essa montanha parece intransponível. Você fala, meu Deus, eu cheguei aqui, já estou cansada, já estou cansado, sem energia, e aí aparece essa parede aqui para eu poder escalar. O que eu faço agora? Fico travado, fico bloqueado aqui. Então, o nível de energia vai ajudar bastante. Então, lembre-se, cuide do seu nível de energia. Novamente, eu tenho ali o meu grupo dos óleos essenciais, eu gravei já uma aula para colocar ali. Não sei se eu vou colocar a público, né, deixar o link público, vou pensar nisso ainda. Mas se você quiser assistir essa primeira aula, manda mensagem para mim e aí eu te mando, né, o link dessa aula para você assistir. Porque não só de óleos essenciais eu falo ali, né, eu falo de vida natural mesmo, da gente poder ter essa busca por voltar à natureza e ter esse equilíbrio na nossa vida. Bom, e aí a Lua segue no signo de Touro, novamente a natureza, a beleza da natureza. Pessoal, tem pesquisas que mostram que esse vislumbramento que o ser humano foi perdendo, né, ele é fundamental. Ele trabalha ótimos hormônios na gente. Então você observar a beleza de uma árvore, de um animal, de uma montanha, do próprio céu, né, porque hoje as pessoas estão muito ali olhando para baixo numa telinha. Se você olhar para o céu, olhar para as nuvens, olhar para a beleza, né, que a gente tem aqui na natureza, esse deslumbramento ele causa maravilhas no nosso sistema emocional e até corporal. Então aproveita a lua em touro e se você não tem essa prática, faça isso. Até cultive uma planta, né, tem uma planta ali, veja ela crescer, veja ela se desenvolver, com a sua ajuda ali, cuidando dela, né, a água, a terra que você vai dando, a luz, né, veja o quanto as plantas precisam de luz e da quantidade adequada de luz. Se você conseguir cuidar bem de uma plantinha, é possível que você cuide bem de você também. Que você vai começar a entender as coisas naturais que a planta precisa e que a gente também precisa. Bom, 11h32, a Lua fala bem com a cabeça do dragão. Então, aquele momento da gente alinhar o nosso caminho de vida, a nossa correção de alma, momento bem interessante. E sextil com Mercúrio, 14h44. A gente vai ter uma tarde muito interessante onde emoções e o pensamento se alinham. A gente pode ter também uma harmonia para a questão da comunicação, a comunicação flui melhor. E isso é muito bom porque a comunicação também pode nos apoiar com o quê? Com o próximo aspecto, que esse sim é desafiador. 15h35 é quando se forma de forma exata a quadratura do Sol com Saturno. Esse aspecto, pessoal, ele tende a ser difícil, né? Desvitalizante. É como se a nossa luz, a nossa energia, a nossa essência tivesse que enfrentar esse bloqueio, como eu falei. Você está andando numa floresta, de repente apareceu um obstáculo ali, sei lá, um rio que você tem que atravessar, e aí gera um desafio, gera uma dificuldade ali. Só que, se a gente tem um bom nível de energia, a gente consegue ultrapassar esse desafio. Se a energia está baixa, a gente sofre. Então, a quadratura de Sol a Saturno vem ali trazer um desafio, mas que depende da nossa energia ultrapassar. Pode trazer um certo desânimo, pode mostrar que de repente aquilo que a gente estava buscando não está fluindo tão rapidamente quanto a gente gostaria. Novamente, né, o Júpiter chegando em Câncer falou: agora eu quero crescer, agora eu quero resolver as questões ali da área canceriana do mapa, que inclusive vai receber uma lua nova nessa semana, mas parece que não está indo tão rápido quanto a gente gostaria. É o nosso amigo Saturno. Novamente, para lidar com Saturno, o que a gente precisa? Disciplina, autorresponsabilidade, pé no chão, é isso. Né? Não tem como brigar com Saturno, a gente não tem como simplesmente, né, se revoltar contra Saturno, porque é como se ele fosse uma parede de chumbo, né, muito, muito dura, e a gente vai ficar batendo a cabeça na parede. Então a melhor forma de lidar com Saturno, imagina, o lugar que Saturno está passando no seu mapa, que é aquele ponto de Áries, né? E aí, novamente, pessoas de Áries, Libra, o Câncer, o Capricórnio, principalmente do início dos dias, né? Os primeiros dias desse signo, vão estar recebendo aí desafio de Saturno agora. Então, para lidar com Saturno, melhor forma, autorresponsabilidade, pé no chão, disciplina e fazer o que tem que ser feito. Né? E, novamente, o Marte no signo de Virgem é uma grande chave ali, porque ele dá uma ação mais estruturada, mais pensada. Aí a gente vai seguindo, né? Então, às 22h50,
a Lua faz conjunção com Urano. Esse aspecto, o que eu diria também para hoje, né? Faça exercício, né? Trabalhe o seu dia muito bem, porque à noite a gente pode ter uma certa agitação. A Lua em conjunção com Urano pode fazer o quê? Primeiro, trazer eventos inesperados, né? Então, às vezes, alguma coisa acontece e, sei lá, te tira do centro. Pode ser um evento, alguma coisa que modifica o seu plano, né? Ou pode ser uma agitação interna mesmo, né? Uma agitação dos nervos que pode surgir e que atrapalha o quê? O sono, já que esse aspecto acontece às 22h50. Então, assim, ele vai pegar bem ali o finzinho, né, do dia de hoje e início da madrugada da segunda-feira. Como a gente sabe, né, amanhã é segunda-feira, no geral as pessoas vão voltar ao trabalho, rotina e assim por diante. Preze, né, pega o dia de hoje, faça exercício, vá para a natureza, caminha, né, já trabalha a tranquilidade durante o dia para equilibrar o seu nível de cortisol, para que à noite você possa ter aí uma boa noite de sono. Faça seu ritual do sono, né? Então quando for terminando o domingo. Pessoal, uma outra informação interessante, isso aí eu peguei no Huberman, né? No podcast do Huberman, que ele é um famoso ali, divulgador científico e ele é oftalmologista, inclusive, né? Ele é pesquisador lá, acho que de Harvard, e é oftalmologista. E uma coisa que, assim, instintivamente o ser humano já sabia, instintivamente os povos antigos sempre fizeram, eu instintivamente também sempre fiz, mas ele traz uma explicação científica, né, disso. E aí eu somo isso com deslumbramento. E olha, vale muito a pena você compartilhar com alguém essa informação, né? Seja você falando, eu ouvi no podcast e tal, e aí compartilha, ou melhor ainda, né, mandando esse podcast para a pessoa, para ela ouvir isso e muito mais. Mas a diferença de luzes, das frequências, do momento do nascer do Sol, do pôr do Sol, são importantes. Então, assim, não é à toa que, no geral, né, comenta aqui se você é uma dessas pessoas que adora ver o momento do nascer e do pôr do Sol. Comenta aqui que eu quero saber quantas pessoas têm essa ligação instintiva. O momento do nascer e do pôr do Sol, você pode perceber, né, que o céu ele fica com uma cor diferente, né, vai ter aquela gradatividade ali, avermelhado, alaranjado, amarelado e assim por diante. São frequências de luz, né, então são ali literalmente frequências que entram nos nossos olhos, na nossa retina e ativam o nosso cérebro. E o que se descobriu é que isso aí é fundamental, então assim, isso vai programando o nosso ciclo circadiano, o nosso cérebro. Então, quando a gente vê o nascer do Sol e principalmente o pôr do Sol, é como se essas luzes, essa frequência de luz, fosse avisando o nosso cérebro, ó, o dia está terminando, né, você já vai se regulando aqui. Obviamente, quando o Sol baixa, começa a escurecer. Se fosse na natureza, né, pura, a gente não teria luz, e aí a nossa melatonina ia embora, né, a glândula pineal ia secretando melatonina doidado. Hoje a gente tem muita luz artificial que atrapalha um pouquinho, mas se você vê o pôr do sol, você está mandando mensagens para o seu cérebro que vai regular o ciclo circadiano. Então olha que lindo. Então aproveita, já começa aí a sua higiene do sono com o pôr do sol, se você puder. Veja o pôr do sol, agradeça, se deslumbre. Isso vai trazer uma série de benefícios novamente físicos, mentais, emocionais para o seu corpo e vai ajudar você a dormir à noite. E aí, se tiver aquele olhinho de lavanda, de camomila, né, aqueles óleos calmantes também, coloque ele no seu travesseiro, no seu difusor, faça algumas inspirações com ele que vai ajudar você a dormir bem. E bem no finalzinho do dia de hoje, a gente vai ter uma mudança, 23h57, a Lua entra no signo de Gêmeos. Então, a noite pode ser até um pouquinho agitada, a madrugada, porque temos a mudança da Lua também. A Lua fala com Urano e muda para o signo de Gêmeos, que tende a ser muito mais agitado, né? Muito mais movimentado do que o signo de Touro. Então isso vai pegar nossa madrugada e amanhã, segunda-feira, a gente já se inicia o dia com a Lua em Gêmeos. Mas aí sobre isso falaremos amanhã. E é isso, pessoal. Hoje eu quero ver que momento que eu vou conseguir, mas eu quero fazer a nossa live do resumão da semana. Então você que gosta de participar ao vivo, esteja lá no Instagram. E uma outra informação, né? Eu preciso, enfim, é uma rede que eu tenho que estar, porque ela acho que ajuda, inclusive, a ter visibilidade e crescimento. Eu quero estar lá no TikTok. Eu não sei nem se eu posso ficar falando muito esse nome, né? Nessas redes aqui ocidentais, porque o pessoal não gosta muito. Eu vi um documentário do TikTok naquela. Tô vendo, na verdade, né? Não terminei, Aquários. E tem todo um conflito ali. Mas eu quero começar a movimentar ali. Então, se por um acaso você já estiver nessa rede, né, me segue. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você me segue ali
para a gente começar a ter um relacionamento por ali também, né? Quem sabe a gente consegue movimentar bastante essa rede vizinha. Se você já usa, né? Você vai ter mais uma pessoa ali para colocar um conteúdo legal para você, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um ótimo domingo para todo mundo. Até daqui a pouco. Namastê, Harion. Até mais. Gratidão.